A logoterapia, né, ela é chamada de logoterapia e também análise existencial, né? O fundador, o autor é o Viktor Frankl. Vou mudar aqui. Só para a gente se situar na história da psicologia, é porque eu dei essa apresentação para os acadêmicos de psicologia, né? Eu estou terminando psicologia e eles pediram para falar um pouquinho da logoterapia. Na psicologia, existem hoje, né, 4 grandes forças da psicologia. Quem quiser, depois eu posso até compartilhar, né, um artigo do Vicente Galvão Paris, que ele faz esse resumão das forças da psicologia. A primeira grande força da psicologia é o behaviorismo, foi onde tudo começou, né? Análise do comportamento, aqueles testes lá ainda em laboratório, para ver como que o ser humano se comporta, os condicionamentos, reforço positivo, punição, etc., né? E como o ser humano como a gente consegue moldar o comportamento do ser humano, né? A partir de condicionamentos, de reforço, etc. Foi a primeira grande força, behaviorismo, né? Behavior, comportamento do inglês, né? Então, a primeira grande força da psicologia. Vem lá com Skinner, testes com o cão, etc. Aí depois veio a segunda grande força da psicologia, que é a psicanálise, né? Então, tudo isso tem a ver com a terapia, porque a gente tem que dialogar o tempo todo com a psicologia. Então, a segunda grande força é a psicanálise, com Freud, né? Ali o inconsciente, os desejos, o ser humano que tem seus desejos, suas pulsões e tem que realizar. A gente vai falar um pouquinho dele, porque Viktor Frankl fala bastante, faz uma crítica constante a Freud, tá? Depois a gente vê a terceira força, que é já o humanismo, né? Então, a gente tem ali o existencialismo, o humanismo, e é dessa terceira força que vem, então, a abordagem da logoterapia e análise existencial, né, da terceira força, que é o humanismo. Depois ainda vem uma quarta força, que é chamada de transpessoal, que é uma consciência mais abrangente, uma consciência maior do cosmos e tal, que seria já uma outra linha, uma outra abordagem, a quarta força, tá? Então, só para vocês entenderem, a logoterapia, ela vem dessa terceira força, que é o humanismo, o existencialismo, e também essa linha tem a fenomenologia. Você já deve ter ouvido falar da Gestalt, né? Também está dentro dessa linha, tá? Gente, se tiver qualquer pergunta, ou, assim, algum comentário que vocês queiram fazer, tá? Aqui é uma roda de conversa. É um prazer estar aqui, né? Eu estou no grupo já tem muito tempo, eu fico ali só, não consigo nem ler todas as mensagens, porque é um grupo muito produtivo, né? E eu vejo que tem pessoas até de outras linhas, de outras abordagens, então esse compartilhar de ideias, de experiência é muito enriquecedor. Infelizmente, eu não consigo acompanhar o grupo, né? Eu estou envolvido em outras coisas também, mas eu vejo que é uma riqueza muito grande. E eu estou aproveitando, porque eu não estou em aula, então hoje é a oportunidade que eu tive para poder estar partilhando um pouquinho com vocês. E conhecendo vocês também, né? Bom, vamos falar um pouquinho da história, né? Viktor Emil Frankl, ele nasce em Viena, né, no dia 26 de março de 1905, então início ali do século XX, e ele morreu em 1997. Foi um neuropsiquiatra, né, austríaco, fundador da terceira escola vienense de psicoterapia e que é chamada logoterapia análise existencial. Terceira porque a primeira grande escola de psicoterapia lá de Viena é a psicanálise, com Freud. Depois veio a segunda, que é com Adler, né? É a psicologia ali que ele busca o homem, busca poder, né? Enquanto Freud falava muito do prazer, né? O homem tem essa busca do prazer, o Adler falava muito dessa busca do poder, né? Ele quer poder, ele quer se empoderar. E aí o Frankl participa dessa linha, mas depois ele se desassocia dessa linha do Adler, e aí funda essa terceira escola de Viena, né, lá da cidade dele, de psicoterapia. No início da década de 1920, né, da década de 20,
Quando ele tinha 15 anos, ele começa a se corresponder com Freud, né? Verdade, ele era, né, Freud já tinha uma idade avançada, então ele começa ali a se corresponder, a trocar, né, correspondência com Freud. Inclusive, ele participa, né, Freud chama ele para participar de um artigo da revista que ele tinha na época, né, de psicanálise, e ele ficou ali numa praça observando as pessoas, e ele escreve um artigo, né, nessa revista de psicanálise de Freud. Né? E com 21 anos, em 1921, com 16 anos, ele deu a primeira conferência dele sobre o tema, o sentido da vida. Por que eu estou falando isso? Que às vezes a pessoa, ele é o psicólogo do campo de concentração. Então, às vezes as pessoas pensam que ele desenvolveu essa teoria, essa abordagem no campo de concentração, e na verdade foi muito antes. Aliás, desde de criança ele já tinha esse questionamento, né, sobre o sentido da vida, né, ele já questionava seus professores sobre isso. E ele dá essa primeira conferência, então, com o tema a respeito do sentido da vida, com 16 anos de idade. Quer dizer, ali, depois no campo de concentração, ele passa por 4 campos de concentração, ele vai testar um pouco, aliás, muito, essa sua abordagem, né, essa sua terapia. Eu volto para a tela da apresentação, aí eu consigo passar, aí eu volto para vocês aqui. Então, vamos lá. Em 1925, ele começou a estudar medicina, né? Ele se encontra depois com Freud e se aproxima desse ciclo do Alfred Adler, que é a segunda escola de Viena, que é a escola da busca de poder, né? O homem que busca poder. E depois ele é excluído, né? O pessoal não gostava de alguém lá, eles expulsavam mesmo da associação, né? O grupo, ainda bem que o grupo Conexão não é assim, né? Aceita todo mundo. Mas naquela época, se alguém fugia um pouquinho da linha, já tirava do grupo de WhatsApp da época, né? E porque ele tinha divergências com Adler. Então, ou você seguia ali bem o pensamento, ou então, né, não servia. E de 33 a 36, ele é diretor de um pavilhão de mulheres suicidas, né, do Hospital de Viena. Inclusive, em alguns anos, ele consegue zerar, né, a taxa de suicídio, devido à sua formação, devido à sua terapia mesmo. E em 42, né, Victor, sua mulher grávida e os demais familiares são deportados para outros diferentes campos de concentração. Então, ali ele separa definitivamente da família, né? Ele vai conseguir sair, mas os seus familiares não, né? Inclusive, sua esposa vai morrer no campo de concentração. E depois ele vai, depois da guerra, ele vai dirigir a Policlínica de Neurologia, e ao longo da sua vida leciona, realiza conferências, escreve livros que serão traduzidos em mais de 30 idiomas. Tá? Então, só para contextualizar um pouquinho a história dele. Né? Inclusive, esse livro aqui, depois que ele sai do campo de concentração, ele escreve em 9 dias esse livro aqui, que é a indicação minha já para vocês, né? Em Busca de Sentido, tá? De Viktor Frankl. Esse é antiguinho, mas ele está de cara nova, capa nova agora, né? Em Busca de Sentido, onde ele vai, é bastante denso, falar da experiência dele e falar também dessa abordagem, tá? Da logoterapia. Gente, tudo bem até aqui? Tranquilo? Então, vamos seguindo. Qualquer coisa, vocês dão um grito aí. É conhecimento novo, Alexandre. É conhecimento novo, está todo mundo ouvindo. Depois é que vem as perguntas. Ok. Sempre que a gente vai entrar em alguma teoria, em alguma abordagem, em alguma terapia, eu acho que a pergunta principal é como que essa teoria, essa abordagem, esse autor entende o ser humano. O que é a pessoa? Né? Até porque se a gente, na terapia, vai cuidar da pessoa, a gente tem que, primeira pergunta a se fazer é, o que é o ser humano? O que é a pessoa? Né? Quem é essa...
esse ser que a gente vai cuidar. Então, o Viktor Frankl vai, antes de tudo, trazer uma concepção de ser humano. Deixa eu colocar aqui. Tá. Então, ele vai dizer o quê? Que o ser humano é uma unidade e uma totalidade em 3 dimensões. Corpóreo, né, a dimensão biológica, psíquico, a dimensão psíquica ou psicológica, e a dimensão espiritual, a dimensão que ele chama também de noética. Tá? Esse pessoal, como o Jair fala, né, gosta de inventar muitos nomes. Ele tem muitas nomenclaturas, mas não se assuste, é espiritual. Então, ele consegue, o homem é uma unidade múltipla, né? Ele tem até alguns termos que ele trabalha isso, unidade múltipla, ou multiplicidade una, né? Ou seja, ele é uma unidade, mas ele, ao mesmo tempo, são essas 3 dimensões, biológica, psíquica e espiritual noética. Primeira coisa, a gente tem que desvincular espiritual do religioso. Né? Não tem nada a ver. Assim, está ligado ao religioso, mas não é o religioso. Tá? É através do espiritual que a gente chega no religioso, né, nessa ligação nossa com, né, o divino, Deus, mas o espiritual não é religioso. É uma dimensão que todo ser humano tem. Ok? Então, a gente precisa primeiro, né, separar as coisas. Né? Como eu falo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o espiritual, outra coisa é o religioso. Religioso é religião, com uma doutrina, com um credo, uma fé, uma moral também, né? E o espiritual é uma dimensão do ser humano. Assim como a gente tem a parte biológica e assim como a gente tem a parte psíquica. E ele vai, assim, em todas as obras, ele vai trabalhar muito isso. Por quê? Porque o ser humano até então era visto muito como, olhado somente a parte biológica e psíquica. Vocês viram as outras forças? Por exemplo, o behaviorismo. Vai trabalhar o condicionamento do comportamento, a modelagem do comportamento, e vai trabalhar isso muito a partir até dos animais, né? Então, o cachorro de Skinner, né? Um pombo, né, que eles usam também, é o ratinho, etc., né? E vão transferir esse conhecimento para o ser humano. Só que Viktor Frankl tem aquela intuição, não, mas o ser humano não é só isso, é mais do que isso, é muito mais do que isso. E tem coisas no ser humano que não tem no ratinho, que não tem no cachorro, que não tem nenhum ser vivo. E é justamente essa dimensão noética ou espiritual. Então, a gente precisa conhecer essa dimensão do ser humano para poder trabalhar o ser humano como ser humano, com algo típico que ele é, e que não é nenhum, né, que a gente não encontra em nenhum outro ser vivo. Só que ele não nega as outras dimensões. O problema é quando a crítica que ele faz às outras abordagens, por exemplo, é quando uma abordagem vê o homem não é mais do que isso, ou seja, o homem é só isso. Né? É alguém com instintos, com desejos, é alguém cujo comportamento eu consigo modelar. Então, Viktor Frankl tem essa intuição, não, o homem é mais do que isso. E a terapia precisa trabalhar tudo. E dessa dimensão espiritual é que vem algumas características que a gente não encontra em nenhum outro ser vivo. Uma delas é a autotranscendência, que está aí projetada aí para vocês. Né? Ou seja, o homem tem capacidade de transcender, de sair de si mesmo. E os outros animais não têm essa capacidade, somente o ser humano. Por isso que o homem, da autotranscendência, vem, por exemplo, o amor. Então, o homem consegue amar, né, outro ser humano, e a consciência. E é muito interessante, porque ele fala a consciência é como se fosse o órgão do sentido. Não tem o sentido da vida? Como é que a gente capta esse sentido? É através da consciência. Então, a consciência, ela é muito trabalhada em Viktor Frankl, inclusive, a tese sobre a consciência que ele faz, ele
faz doutorado em filosofia, é um livro que ele, né, que escreve, que é A Presença Ignorada de Deus. O pessoal acha que fala de Deus, mas ele está falando ali da consciência. É a consciência esse lugar mais íntimo, onde a gente encontra, né, a nossa essência, mas onde a gente encontra também Deus, né, o próximo. Então, esse órgão que capta o sentido. E é muito importante, porque ele faz parte de uma característica do ser humano, que é a autotranscendência, que é a capacidade de sair de si mesmo. Brilhante? Gente, tudo bem até aqui? Uma outra característica do espiritual, dessa dimensão espiritual do ser humano, valeu, Olga, é o autodistanciamento. O ser humano, ele consegue se distanciar de si mesmo. O ser humano é o único ser que consegue ter humor, rir de si mesmo. Ele consegue fazer uma piada com ele mesmo, falar uma coisa exagerada, alguma coisa assim, que ele ri dele mesmo. Os outros animais não fazem isso. Não tem essa capacidade de humor. Quando a gente consegue ter humor sobre nós mesmos, é essa capacidade de eu me distanciar de mim mesmo. E o heroísmo, né, que é a capacidade também de eu superar todos os meus limites, né? Por exemplo, uma mãe, né, mesmo com fome, é capaz de, quando ganha um prato de comida, de oferecer para os seus filhos, vencendo aquele instinto, né, básico, de necessidade básica, primário, fisiológico, que é se alimentar. Ela é capaz disso. Por quê? Porque o ser humano é capaz de autodistanciar-se. Os outros, todos os animais, não são capazes disso, porque isso é próprio do ser humano. É algo específico do espiritual, do noético, dessa dimensão que só o ser humano tem. E aí disso decorre outras coisas, né? Só o ser humano tem culpa, sente, né? Tem a depressão, só o ser humano tem isso. Os outros animais não têm. Então, a gente precisa trabalhar o que é típico do ser humano. E a logoterapia vai muito de encontro a essa dimensão do ser humano, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Brilhante? Então, vamos embora. Seguindo aqui, essa linha ainda do que é o ser humano, o Viktor Frankl fala que dessa dimensão, a parte biológica, ela adoece, a parte psíquica adoece, mas tem algo no ser humano que nunca adoece, que é a dimensão espiritual, a dimensão noética. E aí ele usa o exemplo, que eu coloquei até a imagem aqui, do violinista, para a gente poder entender melhor isso, né? Mas a gente é afetado, sim, né? Há uma influência do biológico quando ele está adoecido e do psíquico, há uma influência, mas o espiritual não adoece. Ele sente, né, o biológico e o psíquico, mas ele não adoece. E aqui ele usa o exemplo do violinista. Quando o violinista, por exemplo, ele sabe tocar violino, né? Por isso que ele é um violinista. Mas vamos supor que o violino se quebra. O violino fica quebrado. Ele vai conseguir tocar o violino? Não vai conseguir tocar o violino, porque o violino está quebrado. Mas significa que ele não sabe tocar o violino, que ele não tem capacidade de tocar o violino? Não, ele tem capacidade. O violino pode estar quebrado, mas a capacidade está dentro dele. Então, o espiritual é essa essência, algo que está nessa dimensão, que nunca adoece. A pessoa tem né, uma esquizofrenia, mas lá dentro, né, tem uma dimensão espiritual que não está adoecida. E por isso que o ser humano tem uma dignidade independente do estado, né, se ele está doente ou não, se ele tem um transtorno ou não, há algo dele que nunca adoece. Por causa desse algo é que a gente pode fazer uma terapia, que a gente pode cuidar desse ser humano, né, porque algo lá nunca adoece, que seria, né, fazendo essa analogia com o violinista, essa capacidade dele de tocar. O violino está quebrado, o biológico pode estar quebrado, o psíquico pode estar destruído, mas o espiritual está ali dentro,
vivo, né? E nunca adoece. Ele, lógico, ele recebe essa influência, mas ele nunca adoece. Tem algo dentro de nós que nunca adoece. Então, ele tem essa visão, né, do ser humano e essa dimensão. Bom, o que vocês estão vendo aqui? A sombra de quê? Pode falar. Pra vocês entenderem melhor a pessoa. Paredes e um buraco. Eu estou vendo isso. Eu estou já dando a dica. Não é um buraco, é uma sombra. É a sombra de quê? Um lustre, não sei. Formas geométricas. Outra dica. Ah, tá. Falou aqui a Magna. Eu fiz uma leitura labial aqui. É uma sombra de uma... Fala, Magna. Uma bola. Uma bola, né? Uma esfera, né? Ok, obrigado. Tá, agora... E aqui? Até então a gente estava, né? Tem uma bola ali, porque tem uma sombra, né? E agora? Uma janela ou um quadrado? É uma sombra, né? É um quadrado. Né? Então, se a gente olhar, se tiver uma luz projetando de cima, a gente vê uma esfera. Se a gente vê uma luz projetando do lado, a gente vê um quadrado. Eu já vi assim. Mas é um cilindro. Sim. Mas é um cilindro. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Isso. Então, o Viktor Frankl fala, a gente tem que olhar o ser humano, a gente não pode olhar o ser humano só em uma perspectiva, porque senão a gente reduz esse ser humano só àquela dimensão. Então, e a gente pode errar, quando olha o ser humano só a partir de uma perspectiva. Se eu projetar a luz aqui, ó, vai parecer que eu tenho um quadrado. Se eu olhar só a parte biológica, eu vou só ver um aspecto, mas eu posso errar com relação ao ser humano. Se eu olhar outro aspecto, fazer luz e fazer uma sombra em outra dimensão do ser humano, sobre outra perspectiva, eu vou ver também só uma parte do ser humano, mas eu também posso errar em relação ao ser humano, falar, não, isso aqui é uma esfera. Vocês já vão entender por que a gente está... E ele fala que o ser humano a gente tem que olhar de maneira multidimensional. E porque a terapia ela tem que levar em conta também o ser humano em todos os aspectos. Ela não pode olhar o ser humano só a partir de um aspecto, só no biológico, só no psíquico, só no espiritual. A gente tem que olhar como um todo. Deixa eu avançar aqui. Por exemplo, né? Se eu olhar... Tá, avancei demais. Se eu projetar uma luz, né, se eu for analisar, se eu for estudar, né, esse ser humano, se eu for tratar desse ser humano, e projetar uma luz só de um lado, o que eu estou vendo a sombra embaixo aqui? Ó? É igual. Eu vou falar, isso aqui, essa pessoa aqui tem depressão, é tudo depressão. Depressão, 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 depressão. Só que quando a gente projeta o ser humano, né, olha sob outra perspectiva, a gente vai ver que a sombra é diferente. Peraí, é depressão. Mas essa depressão aqui, ela é uma depressão chamada somatogênica. Ela tem origem no soma, no corpo. Porque a origem da depressão é o hipotireoidismo. É tireoide que está com problema. Então, eu não posso trabalhar essa depressão como um luto, como um trauma. Ali, olhando para o cone, eu projeto, eu vejo depressão, sintoma, tudo é igual. Mas ali já não é do cone, né, de outra pessoa, já é uma origem que a gente chama psicogênica. Ela tem origem do luto, pode ter origem no trauma, né? Então, a forma de eu tratar, de eu cuidar desse ser humano já vai ser diferente. Outro tipo de depressão, né? Pode vir de um vazio existencial, de uma vida sem sentido, né?
de uma existência, ele fala até da neurose dominical. Chega domingo à tarde, todo mundo entra, né? Neurose porque ele é da década, né? Ali 1950, né? Ele morre em 97, mas a nomenclatura mudou muito. Hoje a gente não fala mais, a gente fala mais de transtornos, enfim. Mas ele, né, no tempo dele, ainda é muita neurose. Ele fala a neurose dominical. Chega domingo à tarde, todo mundo entra naquela tristeza profunda, porque está acabando o final de semana e vai começar a segunda-feira. Mas uma vida que muitas vezes é vazia, sem sentido, né? Então, essa depressão da esfera eu tenho que trabalhar como vazio existencial. Eu não posso trabalhar como hipotireoidismo ou um trauma, um luto. Então, se a gente olha o ser humano só numa dimensão, sintoma, o que você está sentindo? Isso, espera aí que eu já vou aplicar uma técnica, eu vou ver, vou trazer uma terapia aqui que vai te ajudar. Não, calma, vamos ver. Então, o Victor convida a gente a ver o ser humano e principalmente olhar como um todo, mas ao mesmo tempo como essas várias dimensões. E ele convida a gente principalmente a olhar o espiritual, porque o espiritual, que é essa parte especificamente humana que estava esquecida até então, né? O ser humano era um ratinho, era um cachorro, é alguém que é condicionado, é alguém que não tem liberdade, porque ele vai viver a vida inteira preso nos seus condicionamentos. E Viktor Frankl, não, pera lá, calma, existe algo além do ser humano que não tem nos outros animais. Então, isso é para dizer que ele fala muito da esquizofrenia, por exemplo. Há estudos que a Santa Joana d'Arc, né, uma santa, foi esquizofrênica, né? Há estudos que relatam isso, né? E a esquizofrenia não tira a santidade dela, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E compara, por exemplo, outras pessoas, por exemplo, aquela mente brilhante, inclusive ganhou o prêmio Nobel, né? Prêmio Nobel agora esqueci o nome, acho que é Forbes, né? O nome, aquele matemático que tinha aquelas visões, esquizofrenia. Então, mas eu não posso pegar a esquizofrenia de Joana d'Arc e comparar com a da mente brilhante lá, o homem da mente brilhante, né? John Nash. Oi? John Nash, professor John Nash. John Nash, né? Então, são coisas diferentes. Mas os dois têm o sintoma esquizofrenia, sim, mas a gente tem que analisar também, né, com as outras dimensões. Senão, a gente vai começar a gerar a mesma sombra para todo mundo. Né? Fulano tem depressão, todo mundo é depressão. Tá, mas a gente tem que analisar para ver se é uma depressão, se é somatogênica, psicogênica, né, ou noogênica, que seria essa depressão que vem de vazio existencial. Ou seja, esse ser humano tem que ser visto como um todo. E a tendência do momento é sempre essa visão mais integral do ser humano, né, que a gente tem visto, inclusive, nas terapias mais recentes. Gente, tudo bem até aqui, ser humano? Quer dizer, muito mais, mas eu estou tentando reduzir aqui para a gente e tentar explicar bem da melhor forma possível. Aqui parou. Tá. Pergunta, deixa eu ver que teve um comentário aqui, eu não sei se quando você muda o modo de observar as coisas, né, a Virgínia falando, as coisas que você observa mudam, né? E a Olga falando da minha santa protetora. Muito bem. Santa francesa. Muito bem. Então, agora a gente entendeu o que é o ser humano para o Viktor Frankl. Agora a gente dá para falar sobre quais são os pilares da logoterapia, né? Quais são as bases. E os pilares são 3. Aqui parece que paralisou, mas é liberdade da vontade, vontade de sentido e sentido da vida. Esses 3 são os pilares que vai fundamentar toda essa terapia, essa abordagem, essa doutrina, enfim, essa filosofia de vida, porque ele ele escreve muito e ele é filósofo também, então é uma leitura assim um pouquinho densa, né? Esse livro
fácil, mas ao mesmo tempo ele é bastante denso. Mas depois eu vou indicar um outro que é mais fácil de entender. Então, vamos falar um pouquinho desses 3 pilares. O primeiro é a liberdade da vontade. Né? Tendo em vista que o ser humano, né, ele é autotranscendente, ele consegue se autodistanciar, o Viktor Frankl fala que o ser humano sempre, em qualquer situação, ele é livre. Ele é livre. Nem sempre o ser humano consegue ser livre de, né? Ele fala de uma liberdade de. Nem sempre ele consegue se libertar de alguma coisa. Por quê? Porque, né, vocês conhecem muito, né? Tem os traumas, tem as crenças, tem tudo uma bagagem que o ser humano carrega, e às vezes ele não consegue ser livre disso, mas ele sempre é livre para, apesar disso, fazer algo, né? Responder alguma coisa, sempre. Ah, mas ele tem esquizofrenia, né? Que é algo, né, bem complexo, bem difícil, mas ele, mesmo assim, é sempre livre para algo, né, para decidir algo. Ele não pode, a gente não consegue se libertar de tudo, né? A vida inteira a gente está sempre fazendo terapia nos outros, mas a gente está fazendo terapia em nós mesmos, e a gente vai para o caixão e levar muita coisa ainda para a gente ser trabalhado. A gente não vai conseguir se libertar de tudo, mas a gente vai ser sempre livre para decidir algo na nossa vida. Sempre. Né? Ele fala em todo sentido, mesmo prisioneiro, eu consigo ser livre. No campo de concentração, eu consigo ser livre. Ah, mas eu tenho que obedecer. Sim, mas como que eu obedeço? Né? E ele fala o seguinte, que a liberdade sempre está ligada a uma responsabilidade. E uma responsabilidade é a resposta que a gente dá à vida, porque ele fala assim, tem muita gente que pergunta, o universo me responde isso, Deus me responde isso. E ele fala justamente o contrário. É a vida que pergunta para a gente. É a vida que faz perguntas para a gente. E a gente que tem que responder à vida. Então, essa responsabilidade é a resposta que a gente dá diante das perguntas que a vida nos faz. E ele mesmo fala, ele dá esse exemplo, lá nos Estados Unidos tem a famosa Estátua da Liberdade, né? E ele fala, do outro lado, ela fica num lago, né? Do outro lado do lago, eles deviam construir a Estátua da Responsabilidade, porque uma sempre tem que vir associada à outra. A gente é livre, tem várias possibilidades, mas a gente precisa dar uma resposta diante das possibilidades que a gente tem na vida. Né? Então, a gente sempre é livre para se posicionar diante das situações, até que a gente não pode mudar, mas a gente pode mudar a forma como é a nossa atitude diante daquilo que a gente não pode mudar. Né? A gente pode mudar, às vezes, uma doença, por exemplo, mas a minha atitude eu sempre posso mudar, eu sempre posso me posicionar. Então, isso é uma forma de responder à vida, né, que ele fala. Tranquilo? Tudo bem? Tem alguma coisa que não está batendo? Ou não ficou claro? Então, bora para o segundo pilar. Tudo muito claro, uma riqueza absurda, sabe? Depois, Lê, depois eu quero só que você repita as sombras. Teve uma coisinha ali que é muito interessante, a gente entender as diferenças e de onde vem cada depressão. Você falou os nomes, as origens, quando a gente olha o luto, você falou uns nomes, fala de novo, repete aí, que eu acho interessante. Isso aí. De onde vem a depressão, ela pode vir da parte biológica, da dimensão biológica, por exemplo, a tireoide, né? Então, o hipotireoidismo ele pode causar depressão, né? Ele causa depressão, mas é somatogênica. Ela tem origem no soma, no corpo. E isso pode trazer uma influência depois no psíquico, no espiritual, mas ela tem origem no soma, no corpo. Sim. Tá? A outra depressão, né, que a gente vem de um trauma, de um luto,
de alguma situação psíquica, por isso que ele é psicogênica. Então, ela tem a gênese, a origem no psíquico. Mas a gente sabe que está tudo interligado, então acaba também afetando o nosso corpo, mas ela não tem origem no corpo. Ela tem origem emocional, num trauma, então a depressão é psicogênica. E tem uma outra, já que o ser humano tem 3 dimensões, que é noogênica. N-O-O-gênica. Noogênica, porque vem do nous, ou seja, da nossa dimensão noética ou espiritual. Seria espiritual gênica, vamos dizer, mas é noogênica, que vem dessa dimensão espiritual do vazio. A pessoa não tem sentido na vida, é um vazio, é tudo superficial, é tudo, né, sem sentido. Então, isso também pode gerar uma depressão. Mas eu não posso tratar uma, né, como a outra. Eu não posso tratar o vazio existencial como um hipotiroidismo. Não, achei fantástico essa classificação. E até a nomenclatura eu não conhecia. É interessante. É uma propriedade maior, né, do assunto. Riqueza. Tá. E a gente tem que, por exemplo, a pessoa está com depressão, mas às vezes é a tireoide. Você já tratou, como é que estão seus exames, está tudo em dia, tal. A gente tem que, né, fazer esse questionamento para não tá tratando uma coisa de outra dimensão, que às vezes, né, eu estou com vazio existencial, deixa eu te dar um remédio para... Então, eu tenho que trabalhar o sentido nessa pessoa, né? Só que aqui é interessante porque a gente não pode olhar todo mundo como da mesma forma, né? Depressão. Já sei o que é depressão, é tudo igual. Não, ele fala, o ser humano, ele é único, irrepetível no mundo e na história, não tem ninguém igual a essa pessoa. Então, por mais que a gente tenha já atendido 1000 pessoas, mas aquela que está chegando, ela é única e irrepetível. A história dela, a vida dela, o que ela sente é único. E ninguém vai sentir como ela. E a gente não pode tratar como a gente... como é que é o diagnóstico? Você está... beleza, eu já sei, já. Tudo bem, protocolo, vamos seguir, a gente tem, né, muitas vezes um protocolo, mas sabendo que ali tem algo único que eu não vou encontrar em nenhuma outra pessoa no mundo. Então, cada pessoa que vem, ela é única, e a gente tem que tratar como, com essa unicidade que ele fala, né, como alguém único e irrepetível no mundo. Então, falando do pilar, o segundo pilar agora, primeiro é a liberdade, né? Liberdade da vontade e a liberdade, responsabilidade. O segundo pilar, a segunda base é a vontade de sentido, né? O homem tem vontade de alguma coisa. No caso, o Freud falava muito dessa vontade de prazer, né? O homem ele tem essa vontade de satisfazer os seus desejos, as suas pulsões, os seus prazeres. O Adler vai falar, o homem tem vontade de poder, de querer ser mais, né? Mas sempre isso está muito ligado à história deles, né? Se vocês forem conhecer a vida deles, né? Cada um tem uma ligação muito forte com essas vontades aí que eles trabalharam depois, vontade de poder. Então, o que a gente tem? O homem tem prazer, tem desejo. Então, para Freud, a gente tem que satisfazer isso, para chegar na homeostase. O que é homeostase? Equilíbrio. Eu tenho um prazer, uma atenção, eu preciso satisfazer isso. Aí eu cheguei no equilíbrio. O Adler também na mesma linha, só que voltado para o poder. O homem, né, precisa assim, ter mais poder, né? O ser humano precisa de mais poder. Pronto, equilíbrio, homeostase. Assim como os animais, tem aquela tensão, equilíbrio. Aí vem Viktor Frankl, né? O homeostase está ali tudo equilibrado. O Viktor Frankl fala... Espera aí que eu vou... O Viktor Frankl fala justamente o contrário. O ser humano, ele precisa da atenção. Não é que o ser humano tem um desejo,
né, e depois ele entra em equilíbrio. Não, se o ser humano entrar em equilíbrio, ele morre, ele acaba, ele perde o sentido. O ser humano, ele precisa dessa tensão, que é entre o que ele é, entre o ser, e aquilo que ele deve ser, ou seja, aquele sentido que ele tem que realizar. E quando ele realiza, ele precisa de outro sentido, e quando ele realiza, ele precisa de outro sentido, para ele se atualizando o tempo todo, entre aquilo que você é e aquilo que você deve ser. E aqui você precisa o tempo todo estar nessa tensão, porque o dia que você não tiver mais tensão, e aí ele fala, por exemplo, os jovens precisam dessa tensão. Quando não tem uma tensão num sentido de vida, uma coisa sadia, o que os jovens procuram? Esporte radical, são coisas assim radicais para quê? Para se desafiarem, para gerar essa tensão. Porque o ser humano precisa dessa tensão entre aquilo que ele é e aquilo que ele pode conquistar, aquilo que ele pode ser. Ou melhor, né, para Frank, é aquilo que ele deve ser. Então, vocês estão entendendo que o Frank inverte as coisas? Enquanto para Freud, Adler e outros, o ser humano, ele tem essa tensão e precisa equilibrar, entrar em equilíbrio, homeostase, satisfazer. O Frank, não, ele satisfaz, mas ele precisa de outra. A gente está em constante, a gente precisa dessa tensão, que é encontrar um sentido a realizar. E isso vai atualizando a gente entre o que a gente é e o que a gente deve ser o tempo todo. Que é a diferença entre a homeostase, ela reduz a tensão. O sentido, ele gera tensão. A gente precisa de tensão. Mesmo a pessoa que tem, vamos dizer, esquizofrenia, transtornos de personalidade, precisa de tensão. Precisa dessa tensão, senão o ser humano perde a dinâmica dele, né? Essa dinâmica de sempre mais, de vontade e sentido. Aí a diferença que eu coloquei ali no finalzinho, a psicodinâmica, que é a dinâmica de Freud, né, da psicanálise, e o Frankl já traz um outro termo, que é a noodinâmica, a dinâmica do espiritual. O espiritual precisa da atenção. Enquanto o biológico, ele entra em homeostase, e o psíquico também precisa desse equilíbrio, o espiritual, ele tá essa dimensão do ser humano que sempre quer mais, que nunca satisfaz, que é a sede de infinito, de transcendência, né? Então, ele nunca, né, por mais, e até na religião, espiritualmente, ele chega num ponto, mas ele, não, eu posso ainda mais, né? Quanto mais ele recebe, mais ele quer, né? Deixa eu ver aqui que tem um comentário, aqui só falando, né, as origens, beleza, tá, isso mesmo. Coloquei só um resumozinho para que todo mundo tenha acesso. Eu nem coloquei os termos aqui, até para não complicar, mas valeu. Então, ele fala, o ser humano precisa dessa atenção, o espiritual precisa disso, e quando não tem de forma sadia, ele vai procurar, né, alguma tensão, viver algum conflito, ele vai, o ser humano o tempo todo, quando ele não tem uma tensão sadia no sentido, ele vai ficar procurando tensões radicais, e aí, né, ele acaba se frustrando, né, ele pode se frustrar. Bom, aí, dentro dessa dinâmica do ser humano, a gente encontra o ser humano, então, busca sentido, tá vendo a setinha lá para cima? E o efeito colateral disso, a consequência, é a felicidade e o prazer. O que acontece? Quando o ser humano, deixa eu colocar mais aqui, porque, tá, ok. Então, vamos lá, tem um dinheirinho ali, o ser humano, né? Quando o ser humano busca, por exemplo, dinheiro, poder, né? Tem alguém falando ali e tal. O Viktor Frankl fala, o dinheiro não é o sentido. O poder não é o sentido.
Isso são meios para que eu possa realizar o sentido, né? Mas não é o sentido. E o prazer e a felicidade também, o ser humano não deve buscar o prazer e a felicidade. A gente vê muito livro de autoajuda, né? Encontre a felicidade, busque o prazer, busque a felicidade. E o Viktor Frankl fala que quando a gente busca a felicidade, a gente se frustra diretamente. Diretamente. Eu quero muito prazer. Eu preciso de muito prazer. Eu quero muita felicidade. Quando eu busco isso diretamente, eu acabo frustrado. Por quê? Porque a felicidade, o prazer, é uma consequência de uma realização de sentido, de uma missão que a gente realiza. Quando a gente realiza um sentido, nossa, que bom, hoje eu fiz aquilo que eu devia fazer. Né? Eu realizei sentido, encontrei pessoas, a gente vai falar um pouquinho mais de sentido, mas né, eu amei que eu precisava amar, eu fiz esse trabalho, eu compartilhei essa logoterapia com meus amigos, né, com esse grupo de conexão, de constelação, né, que são estrelas que brilham no céu da humanidade, essas terapeutas e psicólogos, enfim. Aí eu estou tão feliz, mas é consequência de realizar o sentido. Agora, se eu quero prazer, eu quero felicidade, eu acabo frustrado quando a gente busca diretamente. Porque a gente vai encontrar isso depois de realizar um sentido. E aí essa felicidade e prazer não acaba rápido, não nos frustra, porque é consequência da realização de sentido. E, deixa eu ver se tem isso, e aí nos leva à frustração e ao vazio existencial, né? Então, e o dinheiro acaba sendo também, né, o poder, o dinheiro, a fama, mais pessoas ali que estão junto nesse trabalho, nesse projeto, acaba sendo também uma consequência. Então, tudo é o sentido. Não busque a felicidade. Se você buscar a felicidade, não vai dar certo. Porque você vai encontrar, às vezes, o vazio, porque ela vai vir quando você realiza um sentido. Ela é um efeito colateral do sentido que você realiza. E quando a gente chega no vazio, aí Viktor Frankl fala, né? A gente no vazio quer compensar esse vazio com alguma coisa. E aí a gente busca, aí entra em vícios, né? A gente busca, de certa forma, essa compensação em outras coisas, prazeres, vícios, né? Entra na neurose também, né? Ou Elias aí, só consegui chegar agora, mas chegou na hora. Seja bem-vindo, irmão. Deixa eu ver se tem mais comentário aqui, tá? Estava cumprindo o que faz sentido aí, seguindo os conselhos da Lu. Muito bem. Realizando sentido. O Manuel, qual é a dimensão entre o espiritual e a religião? Né? O espiritual é uma dimensão do ser humano. A religião é uma ligação desse ser humano com Deus. Vamos dizer, é uma forma do espiritual se realizar, mas o espiritual, vamos dizer assim, é muito maior e a parte religiosa é um aspecto dentro dessa dimensão espiritual. A gente vai entender, você vai entender agora nessa terceira dimensão melhor ainda. Então, o ser humano é livre e deve ser responsável, né? O ser humano, ele tem uma vontade de sentido e o ser humano realiza essa vontade quando encontra o sentido da vida. E aqui que é a chave para a gente entender tudo. O que é esse tal de sentido dessa vida? O que é o sentido da minha vida? E Viktor Frankl vai falar, olha, o sentido da vida, para a gente poder entender melhor, eles são realizados através de 3 tipos de valores. Valores de criação, valores de vivência e valores de atitude. O que são valores de criação? É tudo aquilo que eu entrego para o mundo. É o meu trabalho, é a minha arte. E isso me realiza. Né? E isso realiza o meu sentido. Através do meu trabalho, de uma obra que eu entrego para o mundo. É algo que eu dou para o mundo. É o valor de criação. Né? Não precisa criar nada, né? Mas assim, um atendimento que você faz,
uma pessoa que você acolhe, né? Um trabalho que você realiza, uma mensagem que você escreve, pode ser um valor de criação, é tudo aquilo que você, que está relacionado mais ao seu trabalho, tá? Isso é o sentido, uma coisa que você faz é o sentido. Valores de vivência, né? Alguém que você deve amar ali, né? Que está próximo de você, né? Que você deve dedicar tempo, né? É o amor, né? São valores de vivência. É aquilo que é uma troca, né? Você dá para o mundo, mas você recebe do mundo também. E uma terceira categoria de sentido da vida são valores de atitude, né? Tem um limãozinho aí, e quando te dão limão, você faz, né? Você faz uma limonada, ou seja, a sua atitude diante daquilo que você não pode mudar. Você não pode mudar, tem coisa na sua vida que você não pode mudar, mas você pode se mudar, você pode ter uma atitude diferente. Né? Qual que é o sentido da doença, senão a minha atitude diante da doença? Qual o que eu posso, né? E a atitude, ele vivenciou muito lá no campo de concentração, por exemplo. Às vezes ele não podia dar nada para o mundo, criar nada, fazer nada, porque era tudo, né, tolhido ali, era tudo limitado. Mas ele, né, às vezes na vivência, ele não podia nem se comunicar com outra pessoa. Mas a atitude dele, né, ele via pessoas que iam para a câmara de gás, por exemplo, né, e falava, né, xingando todo mundo, blasfemando, outros se jogavam na rede elétrica, né, para se suicidar, para tirar a própria vida. E ele fala, mas tinha gente que entrava na câmara de gás rezando o Pai Nosso, de cabeça erguida, atitude diante daquilo que eles não podiam mudar, e realizando sentido ali. E ele fala que o sentido não é uma coisa assim abstrata, que a gente vai chegar no final da vida e vai, agora encontrei o sentido da vida. Não. O sentido, ele é único, ele é concreto, ele é situacional. Significa que ele, a cada momento, ele está ali. Ele não está dentro da gente, não é a gente que constrói, por isso que ele não é propósito, tá? O Viktor Frankl não fala de propósito. Até apareceu naquele card de propósito, foi bom, porque o sentido não é propósito, porque o propósito é uma coisa que a gente cria. O sentido está fora da gente, é algo concreto, é algo único, é algo que está ali de acordo com a situação, e a gente precisa encontrar esse sentido e realizar esse sentido. E ele pode mudar a cada momento. Então, não espere o final da vida para encontrar. Ele está ali, fora de você, te chamando. Não é a gente que vai, ele nos atrai. Ele está ali nos atraindo, a todo instante, para que a gente possa responder e realizar esse sentido. Então, é algo muito situacional. Né? Ele está ligado ao lugar que a gente está, com quem ou, né, sem ninguém, né, não importa se a gente está com alguém ou né, sem ninguém ali, ele está ali nos chamando a cada instante. É algo concreto, é algo que não é... A vida nos chama, né? A vida é missão, e tem uma missão ali fora te chamando, é algo concreto. Não é algo que você cria, não é um propósito. E ele pode mudar de um dia para o outro, né? Alguém que a gente precisava amar pode falecer e a gente, né, precisa ali, deve amar, a gente encontra o sentido de amar outra pessoa. Então, o que é o sentido? É um trabalho que a gente tem que fazer, é alguém que a gente deve amar, é uma atitude que a gente deve ter diante de algo que a gente não pode mudar. Esse é o sentido, né, para o Viktor Frankl, que é bem diferente do que a gente entende. Meu sentido, estou procurando ainda. Às vezes ele está ali do seu lado, né, e você precisa despertar. Aí vem a consciência para captar o sentido e se sentir atraído a realizá-lo. É por isso que ele é muito importante, esse terceiro pilar, né? Valor de atitude diante da tríade trágica que ele chama, né? As 3 tragédias do ser humano, a dor, a culpa e a morte. Então, o sofrimento, para Viktor Frankl, ele pode ter essas 3 dimensões, a dor, a culpa e a morte. Mas mesmo assim, diante disso, eu posso ter uma atitude diferente. Gente, tudo bem até aqui? Tranquilo? Tô. E aí... O Gui está dizendo aqui que está lembrando tudo, viu, Gui?
Muito bem, que bom. Então, estamos dentro, né, da mesma linha aí. E o Viktor Frankl usa muito as pessoas até colocam como o Viktor como autor, mas foi Nietzsche que falou que quem tem um porquê suporta qualquer como. Né? E é uma frase que o Viktor usa muito, né, na sua teoria, porque quando a gente tem um porquê, a gente suporta qualquer como. O problema é a gente perder esse porquê. Né? Aí a gente não consegue suportar nada, não tem sentido. Né? Tem sentido a dor, aí é masoquismo, né? Querer sofrer, né? Por sofrer. Não, a gente pode até precisar sofrer, mas a gente tem que saber o nosso porquê. Por que a gente está ali naquela situação? Por que a gente precisa viver aquilo, né? Quem tem um porquê suporta qualquer como. Quando a gente fala da logoterapia, ela é muito usada na área da educação, inclusive na pós, né, tem vários modos de educação. Porque o papel da educação não é só transmitir um conhecimento, mas para a logoterapia, o papel da educação é aguçar a consciência, para que a pessoa, desde a infância, né, veja um sentido. E a capacidade de tomar decisões autênticas, né? O problema não é a falta de sentido, o sentido tem, sempre ele existe. O problema é que a gente não percebe ou não descobriu o sentido. Então, o papel da educação, inclusive, tem uma escola chamada Escola Viktor Frankl, se não me engano, é em São Paulo, e ela segue bem essa linha do Viktor Frankl, de aguçar o sentido nos alunos, né? Aguçar a consciência para descobrir o sentido e realizá-lo, né? Então, tem esse quadro é bem interessante, porque o papel da educação, o educador, ele deve olhar o ovo e ver já a ave voando em plena maturidade, né? Então, ele deve olhar não só o que o aluno, a pessoa mas o que ele é chamado a ser, a vocação dele, né? O chamado dele, a missão dele. Então, isso é o papel do educador, né? Ele está só olhando, em vez de só olhar o problema, o diagnóstico, o transtorno, que não é TEA, é TDAH, não sei o que, não. Tá bom, diante disso tudo, né? O que aquele ovo é chamado a ser? Né? Uma águia, uma ave, alguém que vai... Né? Então, eu preciso, como educador, eu preciso aguçar a consciência dessa pessoa, né? Para ela realizar sentido e amadurecer e voar, né? Bom, na prática, como é que funciona isso? Como é que eu vou fazer isso? Lógico, né, que aqui a gente só vai dar uma introdução, né, para vocês, só para vocês entenderem, porque é só teoria isso? Viktor Frankl é só teoria? Não, é terapia, né, logoterapia, né. Então, a psicanálise, ela pergunta muito por quê, né, mas por que você é assim por quê, né, o que tem lá na sua infância, sua relação com a mãe, o que está causando isso? Ela é muito preocupada com o porquê, com a explicação, né, com conhecimento, com a análise. A TCC, né, a outra linha, é a terapia cognitivo-comportamental, né, ela pergunta muito assim, qual a evidência disso? Há outras formas de ver isso, que ela quer fazer aquela reestruturação cognitiva, né, desmontar ali as crenças limitantes e trazer uma outra forma da pessoa pensar e, a partir disso, se comportar de maneira diferente. A Gestalt é muito aqui agora, né, como é para você. Acho que o guia é de qual mesmo? Humanista de Carl Roger. De Carl Roger, né? A abordagem centrada na pessoa, ACP. ACP, isso mesmo. Isso. Não, porque eu estava confundindo com a Gestalt, tá? A Gestalt pergunta muito aqui agora, né? Como que é isso para você? Né? Ela não está preocupada com o porquê, onde veio, não. Aqui agora. Vamos resolver, o negócio é aqui agora. Já a logoterapia, as perguntas são diferentes. O que isso significa para você? Por que isso é importante para você?
E ela vai trabalhar isso muito no diálogo socrático. Outras abordagens têm também o diálogo socrático, né? A própria TCC tem, mas o foco dela é aguçar a consciência para a pessoa descobrir o sentido. Então, esse diálogo socrático vai procurar fazer isso, que é uma técnica, assim, vamos dizer, mais importante, mais usada para trabalhar, né, dentro da logoterapia. Uma outra técnica, a intenção paradoxal, né, que é justamente uma forma da gente poder trabalhar o autodistanciamento. Lembra que o ser humano consegue se distanciar dele mesmo, né? Então, o que é um paradoxo, né? Eu gaguejo muito, por exemplo, a pessoa gagueja muito quando está falando em público. Ela fica gaguejando o tempo todo. Aí a intenção paradoxal vai falar assim, né? Vai trabalhar, olha, quando você for falar em público, você vai pensar assim, eu vou gaguejar tanto nas primeiras palavras, mas tanto que eu vou ganhar um espaço lá no Guinness Book, no livro dos recordes, de pessoa que gaguejou mais, conseguiu gaguejar mais num discurso em pouco tempo. Ou seja, é você enfrentar aquilo que te causa uma ansiedade, né? Porque ele fala que o problema é a ansiedade antecipatória. Você, antes de acontecer, você já está com ansiedade. Então, para quebrar isso, você fala, não, mas eu vou aqui gaguejar muito, e com humor, com muito exagero. Então, você vai mudar a sua intenção de maneira paradoxal. Pessoa que não consegue dormir, por exemplo, e tem problema de insônia, né? Olha, nossa, essa noite eu vou ficar acordado que eu não vou nem fechar o olho a noite inteira. Então, de tanto pensar que você vai ficar acordado, você acaba dormindo. De tanto pensar que você vai gaguejar e querer gaguejar, não, eu vou gaguejar, mas vou gaguejar muito. Você não gagueja nada. Por que a gente consegue isso? Porque o ser humano tem a capacidade de autodistanciar-se. De fazer um humor com ele mesmo. E aí esse humor quebra aquela ansiedade, que o que causa, né? Muita gente começa a gaguejar, fica nervoso por causa da ansiedade. Se eu quebro esse ciclo da ansiedade que causa gagueira e causa mais ansiedade, causa mais gagueira, então eu consigo quebrar esse ciclo através da intenção paradoxal. E de reflexão é uma outra técnica que faz parte da autotranscendência, o ser humano tem capacidade de sair de si mesmo, né? O que é a de reflexão? Por exemplo, a pessoa isso é muito usado até em pessoas que têm muito problema na questão sexual, por exemplo, né? Então, a pessoa fica querendo prazer, não vai dar certo. Então, ela muda o foco a hiperreflexão de querer prazer, não, hoje vai ser aquele, né, prazer assim, então ela muda o foco. E aí, ao invés de pensar no prazer, né, pensar, né, não, eu vou, né, fazer a minha companheira, ou, né, a pessoa feliz, eu vou... Então, quando eu mudo o foco, eu consigo sair de mim mesmo, e aí eu consigo realizar aquilo que eu não conseguiria antes, né, que é obter o prazer. Porque a gente busca o prazer pelo prazer, a gente viu até anteriormente, a gente acaba frustrado. Quando a gente busca o sentido, que é fazer o outro feliz, aí o prazer vem como efeito colateral. Então, mudar o foco da reflexão. Se você ficar pensando muito naquilo, aquilo vai alimentar. Muda o foco, faz outra coisa, pensa em outra coisa. E por que a gente consegue isso? Porque o ser humano é autotranscendente. Ele é capaz de transcender, de sair de si mesmo. Né? São algumas técnicas que são usadas, mas a partir do quê? Da dimensão espiritual do ser humano. Porque o ser humano é noético, né? Ele tem essa dimensão. Ele é capaz de se distanciar de si mesmo, ele é capaz de mudar o foco, né? Porque ele é capaz de autotranscender, e por isso essas técnicas, elas dão certo, né? Porque a gente é ser humano com essa dimensão noética. E o diálogo socrático é justamente ajudar a pessoa a aguçar. Eu não vou falar, a gente nunca fala para a pessoa qual é o sentido, porque ela tem que descobrir. Mas através de perguntas, né, Sócrates, ele trabalhava a maiêutica, né, que é esse parto, né, a resposta já está dentro da pessoa. Só preciso que a gente faça o parto, né,
para tirar essa resposta que é encontrar o sentido de dentro da pessoa, né? Através de perguntas, né? Ó, 9h30 aqui, hein? Mas já tá. estamos... Lê, só alinhando. Volta aí, por favor, o slide. Só para eu... Vou voltar aqui. Só. A paradoxal é quando eu intensifico e me permito viver aquilo, e a de reflexão é quando eu tenho que mudar o foco. Eu não ponho mais foco, né? Uma eu aproximo, e a outra eu realmente... Isso, eu mudo a de reflexão, eu mudo o foco, né? Aí eu fico tão... É porque a de reflexão é o contrário da hiperreflexão. O que é hiper? Muito. Eu fico refletindo muito naquilo. Então, eu mudo o foco. E por que eu posso mudar o foco? Porque eu tenho essa capacidade de autotranscender. A intenção paradoxal é o paradoxo. O que é o paradoxo? Eu vou desejar aquilo que eu temo. Eu vou querer aquilo que eu tenho medo. E aí, quando eu desejo aquilo que eu temo, por exemplo, eu quero ficar gago, eu quero gaguejar muito. É o paradoxo, né? É uma intenção que é paradoxal porque ela deseja o que você não quer. Então, é uma forma de enfrentamento, é uma forma de você... Não, eu vou gaguejar, mas vou gaguejar muito. Muito mesmo. Aí, quando eu falo isso, e de forma assim, exagerada, quase com humor, né? Aí eu já estou me distanciando disso. Eu estou, de certa forma, uma tem a ver com a outra, mas eu estou desejando aquilo que o paradoxo é esse. Eu quero aquilo que eu temo, que eu tenho medo. Aqui está muito barulho hoje, mas interessante. Tinha um padre que eu acompanhava também, ele tinha muito sudorese, ele era gordinho, e ele passava muita vergonha, andava assim. E aí, interessante, um dia ele olhou e disse, hoje eu vou suar, deixa suar. Gente, olha para o meu suor, brincando, né? Olhem para o meu suor, olha o quanto... E ele ia fazer cirurgia para tirar as glândulas. Não precisou mais. Na verdade, isso aí está no livro do Victor Frankl. O padre... tá. No relato do campo de concentração, tem essa experiência. O Gui está aqui falando que tem no livro do Victor Frankl, quem lê. Mas tem um padre lá da minha cidade até, que ele tinha isso, né? Muita sudorese, e ele, ao invés de ficar escondido na sacristia, ele mostrou para todo mundo que ele estava suado. Olha como eu estou suado. Olha como eu estou transbordando, todo molhado. E aí ele foi vendo que aquele... E foi diminuindo, né? O suor ficou do Nordeste, não aquele exaurido. Aquele exagerado, né? Tem no próprio livro do Em Busca de Sentido, finalzinho, tá? Ele fala, né? Aqui no meu está na página 107, né? De logoterapia como técnica. Então, por exemplo, a pessoa, uma condição, ansiedade antecipatória. É o medo, deixa eu ver aqui, medo da morte, né? O medo é o medo da morte. O medo, né? Muita gente tem esse medo. E aí ele fala, característico desse medo é que ele produz exatamente aquilo que o paciente teme. Então, um indivíduo que está com medo, por exemplo, de ficar vermelho quando entra num salão e enfrenta muitas pessoas, ele vai ficar vermelho quando entra no salão, vai ficar com vergonha, né? Então, por quê? Porque ele fala, o desejo é o pai do pensamento e a angústia é a mãe do evento. Então, o medo faz acontecer aquilo que você tem medo. Quando eu não, né, me forço a mudar isso, né, essa realidade, e não, eu vou ficar muito vermelho, que ele fala até desse homem que entra no salão daquele tempo lá e fica todo vermelho porque vê um monte de pessoas, né? Ele, não, eu vou ficar muito vermelho quando entrar nesse salão, vou ficar com muita vergonha. Aí, né, ele não fica mais, porque quando a gente sente o medo, aí que faz a ansiedade, que ele chama ansiedade antecipatória, gera mais
medo ainda e gera aquilo que a gente teme. Quando a gente deseja aquilo que a gente teme, a intenção paradoxal faz justamente o contrário. E a gente tem essa capacidade, né? Lógico que a gente pode trabalhar isso em terapia, os medos e tal, mas o Viktor Frankl, né, de maneira rápida, ele consegue, através dessa técnica, resolver um problema da pessoa ali, né, naquele momento, né, naquela circunstância. Brilhante? Aí, eu estava falando para um grupo de acadêmicos, né, da psicologia, porque todo mundo fica preocupado, não, mas que abordagem que eu vou escolher? Porque antigamente só tinha duas, era a psicanálise e a análise do comportamento. Aí agora, atualmente, a maioria das faculdades, ela apresenta 3 abordagens, que é a psicanálise, né, de Freud, a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que vem lá do comportamento, mas com o elemento cognitivo, né, as crenças, e tem a terceira, que é a Gestalt, né? Aí os alunos ficam muito preocupados, mas que abordagem eu vou escolher? Às vezes a gente, como terapeuta, né, também fica ali preocupado, mas, gente, é tanta coisa, o que eu vou escolher, o que eu vou fazer, qual eu vou aplicar? E tem um trecho do Viktor Frankl, num livro dele, Psicoterapia, uma casuística para os médicos, que ele diz o seguinte, né, ele cita um antigo psiquiatra, né, o Friedlander, que disse assim, ó, o psicoterapeuta, ele não deve pertencer a nenhuma escola, né? Então, pensem vocês também, né? O terapeuta não deve pertencer a nenhuma abordagem, a nenhuma terapia, mas todas as escolas, todas as psicoterapias, todas as terapias devem estar ao seu alcance. Completando, deveríamos observar. As escolas, todas elas reunidas, não fazem o psicoterapeuta. É ele, ao contrário, que delas faz alguma coisa. Tudo depende do manejo. Pouco importa o instrumento que se tem nas mãos. Então, muito mais importante do que uma terapia, do que uma abordagem, é você, né? É como você vai manejar aquilo, é como você vai lidar, né, com o seu paciente, com o seu cliente, com a pessoa, né, que está ali à sua frente. É você, né, que é esse terapeuta único no mundo, que com todas as técnicas, ou com uma técnica, não importa, é o seu manejo que vai fazer a diferença, é a forma como você vai conduzir que faz toda a diferença. E, para terminar, né, não há nada de mais apropriado para que o homem vença ou suporte dificuldades objetivas ou transtornos subjetivos do que a consciência de ter na vida uma missão a cumprir. Então, que nós cumpramos a nossa missão. Vida é missão, né? Qual é a sua missão, né? Cumpra a sua missão e o resto, né, virá por acréscimo, né? Dinheiro, fama, pessoas, enfim, todo o resto. Cumpra a sua missão, a sua felicidade, o seu prazer, está tudo ali, né? Ele fala muito da vida como missão. E é isso, gente. Foi um compartilhamento. Eu fico muito feliz porque eu gosto muito, né? E eu sempre que eu faço algum acompanhamento, o Viktor Frankl fala que pode ser que ele fala assim, eu sou um anão no ombro de gigantes, porque ele fala, Freud é um gigante, não tem como você abstrair de Freud, não tem como sair de Freud. Freud é um gigante, né? Tem muitos gigantes na história, não tem como a gente sair deles, tirar deles, esquecer, não tem como. E ele falava, eu me sinto um anão, né, diante de um gigante que é Freud, né? Ele respeitava muito, embora tivesse muitas críticas. Mas como anão, o que eu faço? Eu fico no ombro do gigante, porque eu posso ir além. Eu sou só um anãozinho, mas quando eu monto no ombro do gigante, eu posso ir além, né? Então, ele pensava isso. A nossa vida, a nossa existência, e é uma passagem muito bonita, quando ele acompanhava pessoas assim, que não tinha muito sentido na vida, ele falava assim, você conhece alguém? Tem uma passagem, eu
postei lá, porque achei muito interessante. Eu não gosto de postar muito, não, mas essa aqui eu postei lá no meu Instagram, Alexandre Frazão Garcia. Ele falava assim, ó, uma pessoa que estava falando assim sobre a transitoriedade da vida, né? Aí ela falou assim para ele, ó, cedo ou tarde, tudo vai acabar, né? Nada ficará, disse ela. Aí, né, tá nesse outro livro aqui que eu indico para vocês, A Vontade de Sentido, Fundamentos e Aplicações da Logoterapia. A Vontade de Sentido, Fundamentos e Aplicações da Logoterapia. Esse livro é fácil de ler, porque são conferências que ele deu. Então, várias conferências que ele vai explicando a teoria. Então, ele é curtinho também, ele é pequeno, que os outros livros do Viktor Frankl é calhamaços, né? Esses aqui, umas coisas assim, mas esse aqui, ele é curtinho. Então, a pessoa estava ali pensando, pois é, tudo vai acabar, né, Frank? E aí? Né? E ele entrou num diálogo socrático, que é a aplicação da técnica. Ele falou assim, você alguma vez encontrou alguém por cujas conquistas, realizações, você sentiu um grande respeito? Certamente. O médico de nossa família era uma pessoa única. Nossa, como ele cuidava bem de seus pacientes. Como ele vivia para eles. Aí o Viktor Frankl perguntou, ele ainda está vivo? Não, já é falecido. Agora, se pode dizer que a vida de alguém tem sentido, aí ele falou assim, mas a vida dele foi significativa, não foi? Aí ela falou, se pode dizer que alguém tem sentido, a vida desse médico teve muito sentido, né? Foi muito significativa. Aí ele continuou, mas será que todo esse sentido, né, não desapareceu no momento que ele morreu? Aí eu perguntei para ele, né? Ela respondeu, de jeito nenhum. Nada pode mudar o fato de que a vida dele foi cheia de sentido. Aí o Viktor Frankl, eu vou desafiar mais ainda. Mas e se todos os pacientes que ele ajudou desconsiderarem tudo que ele fez por pura ingratidão? Imagina se todos os seus clientes desconsiderarem, nunca tiverem gratidão, desconsiderarem tudo que você fez por eles, todos. Ainda vai ter sentido? E ela respondeu, ainda tem sentido. Né? O sentido ainda permanece. Aí Viktor Frankl foi mais além. Mas imagina agora, se todos eles, por falta de memória, se esquecessem das coisas boas que ele fez. Todo mundo que vocês atenderam, esquecer de tudo que você fez. Ainda tem sentido aquilo que vocês fizeram? Ela falou, sim, permanece o sentido. E quando o último cliente que vocês atenderam, o último paciente que ele ajudou, esse médico aqui, tiver morrido, o sentido ainda permanece. Gente, quando a gente realiza sentido, a gente constrói um monumento para a vida toda. Todo mundo que você atendeu pode morrer. A geração pode passar, ninguém vai mais saber quem é a Luciana, quem é a Magna, quem é a Maria, quem é o Guilherme, quem é a Leci, quem é a Olga, quem é a Virgínia. Ninguém pode, daqui a 100 anos, ninguém nem vai saber mais que a gente existiu. Mas o monumento que a gente construiu está lá. É o sentido que a gente realizou. Isso permanece para sempre. Isso ninguém pode tirar. Muito obrigado.